Nesta quarta-feira foi divulgada uma nova pesquisa Quest, contratada pela Genial Investimentos, sobre a intenção de votos para a eleição presidencial. Nós vamos aos números. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 45%, pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 31%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6%. André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, tem 2% cada. André Marçal, inclusive Pablo Marçal, do PROS, registra 1% das intenções de voto. Indecisos somam 6%, brancos, nulos e aqueles que dizem que não vão votar também são de 6%. Seguindo ainda num segundo cenário, a pesquisa da Genial mostra que no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o candidato petista tem 53% das intenções de voto. Já o atual presidente, 34%. Brancos, nulos, nós estamos com 9% e indecisos, 4%. Ainda em outro cenário, já com uma outra tela, intenção de votos para presidente, esse cenário de segundo turno entre Lula e Ciro Gomes. Nesse caso, Lula tem 52% das intenções de voto, Ciro 25%, brancos e nulos e não vão votar aparecem com 20% e indecisos com 3%. Em ainda um terceiro cenário, o Lula teria 55%, contra a Simone Tebet 20%, das intenções de voto brancos e nulos somam 20%, indecisos aparecem com 5%. A pesquisa Genial Quest trabalha com metodologia inédita de acompanhamento de opinião pública. Até novembro serão 24 rodadas de pesquisa nacional, cada uma delas implicando em 2.000 coletas domiciliares, face a face, realizadas nas 27 unidades da federação, abrangendo aí 123 municípios. O nível de confiança da pesquisa Genial Quest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo em relação ao total da amostra. A pesquisa foi registrada no TSE sobre o protocolo BR 01763/2022. Alguma novidade nessa pesquisa, Fabi? Algumas, né? A diminuição entre os dois, eu chamo bipolarizada, né? Dos dois que estão sempre na polarização bipolar, porque são dois candidatos, a diminuição entre eles. Me chama bastante atenção a diferença de indecisos na pesquisa espontânea, na pesquisa estimulada. E, William, eu recomendo a todos a fazer, eu fiz isso, a pegar o número que a gente acabou noticiando, pega esse número, entra no site do TSE, que a pesquisa é pública, lá consta inclusive o formulário de como são feitas as perguntas, e eu achei muito interessante pegar essa especificamente e ver como são feitas e como é que eles chegam nesses resultados. Vamos até fazer o seguinte, para falar sobre essa pesquisa, nós recebemos o CEO da Quest, o Felipe Nunes. Felipe, a empresa responsável pela coleta e divulgação dos dados da pesquisa Genial Quest, com a intenção de votos para a eleição presidencial desta quarta-feira. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. Não precisa chamar de senhor, William. Eu não estou tão velho assim, não, viu? Pode ser Felipe mesmo. Ô, Felipe, vamos lá. Me ajuda. Por que tantas críticas aos institutos de pesquisa, dizendo que eles estão ligados aos interesses financeiros do país, às elites? Tem toda essa narrativa com o objetivo de desconstruir a imagem dos institutos? Então, William, existe, claro, né? Eu não conheço nenhum que, quando está mal em pesquisa, fala bem de pesquisa. Todos que eu conheço, seja da esquerda, da direita, do centro, do norte, do sul do país, quando não estão bem na pesquisa, acabam tentando encontrar uma maneira de matar o mensageiro, né? Isso é lamentável, mas acontece. O que eu acho que é relevante é a gente se lembrar que o Brasil passou hoje por um processo de transição muito importante, né? A gente era acostumado no país a ter poucos veículos de comunicação e também poucos institutos de pesquisa. Essas coisas andavam mais ou menos, né, de forma paralela. E eu acho que, para o bem da nação,
em prol da maior transparência e democratização dos processos. Hoje a gente tem mais canais de televisão, hoje a gente tem mais veículos, né, de comunicação, a gente tem os blogs, a própria Jovem Pan, né, que é um novo veículo, e também temos os novos institutos que estão aparecendo no mercado, trazendo novidades e complementando informações que eu acho que são relevantes para que o eleitor possa tomar a melhor decisão. Afinal de contas, a gente não está discutindo um processo comum, né? O processo da decisão sobre os próximos 4 anos do futuro dos nossos estados e do nosso país. Então, eu encaro com naturalidade, acho que, infelizmente, isso faz parte do processo. O que a gente tem que fazer é manter o rigor científico, a transparência e o trabalho pautado sempre por valores éticos e que com o objetivo de informar a população, de enriquecer o debate público, e o mercado acaba, no fundo, regulando, né, essas diferenças, porque, é claro, como em qualquer profissão, há os bons e maus institutos, há os sérios e os que estão aí não fazendo pesquisa, mas fazendo outra coisa. Então, Felipe, vamos lá. Toda semana a gente tem 2 pesquisas, às vezes até 3 pesquisas surgindo. Isso é muito em função à demanda, à necessidade, porque assim, o brasileiro começou a investir mais e hoje nós precisamos ter mais informação para onde o país está indo ou qual é o recorte daquele momento para orientar o investidor. É isso? É mais do que isso, William, mas eu te agradeço muito tá me perguntando isso. A Quest, por exemplo, hoje tem esse contrato, né, com a Genial Investimentos, que é um banco, uma corretora, que está fazendo o que eu acho que é o correto, dando transparência para a informação que tem, né? Mas por que eu disse que é mais do que isso? É que o Brasil, como uma grande democracia, uma democracia populosa, ela acaba seguindo a trajetória de outras democracias populosas, como é o caso da norte-americana. Nos Estados Unidos, é comum, é normal que haja a publicação de várias pesquisas. No caso americano, é até muito maior do que no nosso caso, porque cada estado importa de um jeito, né, para a eleição presidencial, lá que a eleição é por delegados, é indireta. Então você tem um volume enorme de pesquisas tentando capturar os efeitos de atitudes políticas por lá. A gente está evoluindo nessa direção, né? Ou seja, de conseguir ter mais informação para tentar contribuir, por um lado, para a formação de uma opinião pública mais sofisticada, né? E para isso você precisa ter informação de qualidade, e 2, porque a gente também espera, e acho que é importante para a consolidação do nosso sistema democrático, ampliar o nível de acesso das pessoas a informações estratégicas, que antes, William, não é novidade que os bancos, por exemplo, contratem pesquisa. A novidade é que as pesquisas sejam publicadas, né? Então, passamos aí por esse processo de transição, de mais informação, de mais transparência nos processos de construção de informação estratégica, e eu acho que tudo isso vem para contribuir para que o debate seja ampliado e as pessoas possam ter uma informação então, Felipe, aí mais qualificada. Mas para além do cidadão ter a informação, a gente tem aí um momento de muita polarização na política. Então, a divulgação de qualquer dado, de qualquer pesquisa, isso acaba indo para as redes sociais, e aí fica aquela briga de narrativas, todo mundo se digladiando, falando, olha, nós temos aí, brincam muito, né, que tem a pesquisa Datapovo, né, que é em função da presença, por exemplo, do presidente da República numa motociata, que não retrata a realidade de uma pesquisa. Então, como a gente consegue fazer esse recorte? Nós tivemos aqui 1º de maio, eu estou trazendo uma data, enfim, só simbólica para esse jogo. Nós tínhamos, por exemplo, os conservadores, aqueles que apoiam Bolsonaro na Avenida Paulista, com um número muito superior aos que apoiam o Lula, o PT, a turma do PT, na Praça Charles Miller. E aí a turma vai para as redes e fala assim, ó, tá vendo? Bolsonaro está com uma presença melhor nas ruas, por onde ele vai, ele arrasta uma multidão. O oponente que aparece liderando as pesquisas, ele não tem tanta representatividade, não está conseguindo mobilizar tantas pessoas nas ruas. Então, qual seria o argumento técnico para a gente acabar com essa discussão? Não, primeiro vou usar um argumento que eu tenho usado em sala de aula, né? Eu sou professor da universidade e os meus alunos, né, de maneira muito legítima, trazem esses questionamentos. E eu gosto de brincar
que se a foto do evento fosse suficiente, né, para captar os sentimentos de uma população, vamos pensar o estado de São Paulo. Vocês acompanham aí um movimento que é relevante, que é o da Parada Gay, que pega ali, acho que esse é o nome que ainda se dá para o movimento. Se você olhar a imagem, você vai ver que a Paulista fica lotada. E isso não necessariamente significa que você tenha uma sobre-representação, por exemplo, desse público, por exemplo, na Assembleia de São Paulo, ou na Câmara Federal, ou mesmo no governo do Estado. Ou seja, trabalhar com a ideia de que um grupo consegue mobilizar-se num determinado local é exatamente o inverso do que se espera em uma pesquisa de opinião, né? O que a pesquisa tem que fazer é construir um retrato fidedigno do eleitorado brasileiro, né? E para isso, a gente tem que trabalhar com técnicas estatísticas que vêm de uma disciplina que é antiga, né? Que é a probabilidade. Ou seja, a gente tem que conseguir entrevistar diferentes tipos de pessoas que vivem no país, com níveis de representatividade proporcional à sua relevância dentro do eleitorado, e a partir daí construir estimativas confiáveis em torno desses dados. Então, traduzindo, né, essa parte chata e técnica que eu acabei de mencionar, o que a gente faz é sortear em que municípios a pesquisa vai ser feita. O sorteio, né, para quem gosta dessa lógica da probabilidade, é o critério mais justo que existe, né? Não é à toa que quando vai se montar o grupo da Libertadores ou da Champions, é o sorteio, né, que monta ali os grupos. Então porque isso é independente das suas preferências, é independente das suas ideologias. E aí os municípios são sorteados usando um critério que é o da proporcionalidade ao seu tamanho, o que significa que maiores municípios têm mais chance de cair na amostra, municípios menores têm menos chance, o que não quer dizer que eles também não façam parte das amostras, mas com menor probabilidade. E depois a gente sorteia os setores censitários. O que são os setores, William e Fabiano? São os lugares onde as entrevistas vão ser feitas, né? Ou seja, é o quarteirão daquela cidade também sorteado para que a pesquisa aconteça. Com tudo isso, William, e resumindo a conversa, o que a gente consegue é garantir que todos os tipos e segmentos da sociedade estejam representados, porque a amostra acaba conseguindo na cidade de São Paulo cair próximo de Pinheiros ou depois na Zona Leste, né? No Rio você tem as entrevistas feitas em comunidades e em Copacabana e assim por diante, né? Então a lógica não vamos olhar para aquele grupo enviesado que está mobilizado, não. Vamos olhar para o eleitor como um todo. Essa é a diferença, e de novo, que está baseada em um rigor científico, né, em teses construídas na estatística há vários anos. Bom, Felipe, eu vou passar para a Fabi, mas antes, só fazer uma observação. Você falou sobre a Parada Gay, né? É assim mesmo que chama. E eu até fui dar uma olhada aqui, porque às vezes a gente fica com dúvida e as coisas vão mudando, né? Na verdade, nós tivemos a 26ª Parada do Orgulho LGBT+, ou QIA+. Só essa observação. Fabi, com a palavra. Boa noite, Felipe. Eu estava ouvindo os seus exemplos e tentando coadunar ele com a realidade que eu conheço. Não sou matemática, sou do direito, então para mim exatas é um desafio. Mas para tentar ver se isso corresponde com a realidade dos fatos, a gente vê que tem a pesquisa estimulada e a pesquisa espontânea. E realmente elas, às vezes, né, dá valores bem diferenciados. Então, daria para eu fazer essa comparação. O exemplo que você deu da parada seria uma pesquisa, então, estimulada, porque você vai dar o nome da torcida, ou do lugar, ou dos candidatos. E a espontânea seria, então, os candidatos conseguissem, por exemplo, mobilizar pessoas naturalmente. Daria para fazer essa equiparação, porque eu acho que aí daria para a gente entender um pouco mais a realidade. É interessante, Fabiana, você está trazendo essa comparação, né? A diferença da pesquisa espontânea para a estimulada é que quando as pessoas conseguem vocalizar suas preferências eleitorais de maneira espontânea, isso significa que elas já conhecem os nomes que estão em disputa
elas já formaram uma opinião sobre, né, quem são os nomes e quais são os seus atributos. Terceiro, elas já fizeram uma certa comparação na cabeça delas de quem é a melhor alternativa. Então, Fabiana, a pesquisa espontânea é a melhor, aliás, é o melhor indicador para os processos eleitorais mais distantes, né, para as pesquisas que estão mais distantes do processo eleitoral. Nesse momento, por exemplo, eu sempre enfatizo o voto espontâneo como sendo um indicador bom para a gente olhar para o cenário político. Vejam vocês, 40% dos brasileiros hoje diz que está indeciso, que ainda não tomou uma decisão sobre em quem vai votar, né? A outra metade, vamos dizer assim, já tomou a decisão. O voto estimulado, Fabiano, ele tem um outro propósito, né? Ele é um voto em que a gente está tentando especular, mesmo com níveis diferentes de informação que o eleitor tem, como é que ele daria o voto a partir do recall do nome que lhe é apresentado. Então, diferentemente do voto espontâneo, onde a gente não mostra nada para o eleitor, onde a gente não estimula os nomes, no voto estimulado, a gente apresenta uma lista de nomes que são os candidatos a presidente naquele ano, e isso, obviamente, faz as pessoas se lembrarem. Eu esqueci que fulano seria candidato, esqueci que cicrano, e aí a pessoa pode ali apresentar a sua melhor opção. Então, são metodologias diferentes e complementares para que a gente possa fazer essa análise. Ou seja, no primeiro caso, as pessoas estão falando do topo da cabeça delas, com aquela expressão de atitude e preferência que já está quase que pronta, né? Por isso ela consegue verbalizar se vai votar no Bolsonaro, se vai votar no Lula, no Ciro, etc. O estimulado não, as pessoas podem parar, olhar para os candidatos e aí escolher aquele nome que ele acha que é o mais adequado. São processos de escolha diferentes e que a gente utiliza justamente para poder fazer análise e tentar ter um diagnóstico melhor daquele momento que se está, né, fazendo o levantamento. Felipe, vamos lá. Aí a turma fala o seguinte, não pode levar a sério pesquisa, porque na última eleição o Bolsonaro estava lá atrás e virou o jogo e acabou ganhando. Bom, como é que a gente explica isso? Primeiro que o Bolsonaro nunca esteve atrás, né, em nenhuma das pesquisas sérias que eu conheço que foram publicadas em 2018. Esse argumento ele é relevante, né, se a gente acompanhar os institutos de pesquisa em 2018, vários deles, os mais sérios, aqueles que eu acho que valem a pena serem monitorados, deram o Bolsonaro à frente do Haddad há muito tempo da eleição. Mas eu acho que a resposta que as pessoas precisam primeiro, William, primeiro a gente, como formador de opinião, a gente tem que entender que existe um fenômeno na sociedade mundial, né, que a gente chama na ciência política de viés de confirmação. O que é isso? As pessoas estão cada vez mais procurando se informar por meio de mecanismos e veículos que confirmam a sua opinião mais do que modificam a sua opinião. Ou seja, é aquela famosa charge em que tem um pai no computador lendo uma notícia e o filho diz para ele, pai, isso é mentira. Ele fala, não, como é mentira se é o que eu penso, se é o que eu acredito, né? Então, esse mecanismo do viés de confirmação, ele também funciona no caso das pesquisas. Né? A pesquisa que não dá aquele retrato que você espera, acaba mexendo, né, criando dúvida sobre credibilidade. Quando o resultado parece com aquilo que você espera, as pessoas tendem a ser mais, a gostar mais do resultado, vamos dizer assim. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que é um equívoco, William e Fabiana, a gente tratar as pesquisas como mecanismos de prognóstico. Pesquisa serve para ser diagnóstico, não para prognosticar. E eu vou explicar por quê. A pesquisa de véspera da eleição, William e Fabiana, ela tem uma função muito importante no processo eleitoral. Sabe qual é? É por meio dessa pesquisa que as pessoas tomam a sua decisão racional final. Elas olham para o quadro político e fazem o seguinte raciocínio. Meu candidato é competitivo, eu vou continuar votando nele. Meu candidato, eu gosto, mas não é competitivo, eu vou fazer o voto estratégico e votar em outro nome que tem mais chance de vencer a eleição. Esse processo estratégico de voto, ele está justamente baseado na ideia de que as pesquisas ajudam as pessoas a fazer uma leitura do cenário.
Então, olha só, se as pesquisas são usadas para que as pessoas possam mudar a sua opinião, nós não podemos cobrar das pesquisas que elas acertem o resultado, a não ser que o processo de mudança de opinião não esteja acontecendo na véspera do processo, o que é raro, né? Na maior parte das vezes as pessoas, justamente ao se informar por um quadro, mudam o seu processo. Eu gosto muito de um exemplo de um outro pesquisador, o professor Lavareda, sobre isso. Ele diz o seguinte: olha, se as pessoas são capazes de mudar de opinião sobre se vão casar ou não com alguém na véspera do casamento, né, que é o famoso abandonar no altar, imagina o que acontece na cabeça do eleitor na véspera de um voto. As pessoas mudam, né, e o que as pesquisas são capazes de fazer é olhar para aquele momento, como é que as pessoas estavam se comportando. Se aquilo vai se transformar em voto, na verdade, depende de outros fatores. E é por isso que é injusto, né, cobrar das pesquisas prognósticos, quando na verdade elas só estão ajudando a entender aquele momento. Felipe, antes de passar para a Fabi, sobre esse tema do Bolsonaro nas pesquisas, em 2018, eu peguei uma manchete, bom, enfim, tem Veja, tem Globo, enfim, vários sites divulgando: Bolsonaro perde para Haddad, Ciro e Alckmin no segundo turno, e era uma pesquisa do Ibope. Isso foi no dia 24 de setembro de 2018. E é muito baseado nisso que os bolsonaristas falam sobre esse erro, suposto erro na pesquisa? Ainda bem que você trouxe esse exemplo concreto, né? O que está acontecendo aí? Como você mesmo chamou a atenção, essa pesquisa do Ibope foi publicada bem antes do primeiro turno, do fim do primeiro turno, né? Ou seja, o que a gente devia estar olhando nesse momento para a pesquisa era para o resultado que especulava sobre a conclusão do primeiro turno da eleição. O segundo turno, quando ele acontece, é um outro jogo. As alianças se refazem, a motivação e a emoção das pessoas é reconstituída lá na frente, a vitória maior ou menor, mais expressiva ou menos expressiva de um candidato no primeiro turno, né? A diferença mobiliza, obviamente, as pessoas. Então, esses cenários de segundo turno, eles servem para que a gente faça, como eu disse, análises que especulam sobre os cenários. Então, de modo que eu sou muito cuidadoso, Fabiana, e sempre que converso com jornalistas, eu faço questão de ser cuidadoso com isso, que é como a gente vai usar o resultado. Vocês podem perceber, eu gosto muito de fazer fios ali no Twitter, analisando pesquisa, e raramente eu utilizo o cenário de segundo turno neste momento, porque é precipitado fazer isso na minha avaliação. Então, a culpa aí não é das pesquisas, mas é do uso indevido desses números, muitas vezes pelos meios de comunicação, né, que tentam, até talvez por falta de conhecimento técnico em relação ao tema, especular sobre essa situação, e isso acaba gerando esse tipo de distorção. Se vocês olharem todas as pesquisas que especulam sobre o segundo turno e depois compararem com o que acontece, de fato, quando o segundo turno se dá, você tem variações expressivas, né? Porque o sentimento mudou, o contexto mudou e as alianças políticas também se alteram. Então tem a necessidade, William, e eu te agradeço muito por essa oportunidade, da gente tomar cuidado, ser cauteloso, né, e deixar os números falarem por si só, sempre com muito cuidado, sempre com muita parcimônia. Fabi. Felipe, um dos dados assim que eu sempre fico preocupada e faço as minhas teses de pensamentos em relação às pesquisas, não é em relação aos dados, eu sempre falo isso, os dados lá são matemáticos, então são colhidos e apenas traduzidos, e nesses gráficos todos, nesses cenários prováveis, não vejo problema algum nisso. O que eu vejo com grande preocupação, e justamente a sua pesquisa, que é da Quaest, ela faz, que é entrevistar as pessoas presencialmente, é nessa preocupação que eu tenho na ponta, com as pessoas que estão entrevistando, o quanto que elas não influenciam na resposta. Não estou dizendo que elas acabam mudando ali, porque para quem tiver curiosidade, basta entrar no TSE, tem lá o questionário da Quaest para vocês verem. Não é que eles estariam influenciando no xizinho correto lá do candidato, não é isso. Às vezes a entonação de voz pode mudar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você votaria no Lula
ou no Bolsonaro? Tipo isso. Então, o quanto que vocês conseguem treinar essas pessoas para que isso que eu estou falando não ocorra, já que a gente está falando agora de ciências humanas, e até para aproveitar para as pessoas entenderem, também é publicado, é um dado que está lá publicado, custou R$268 mil, 742,48 centavos. Então, e aí, por isso que precisa ter esse banco de investimento. Então, e aí também, como que esse dinheiro é investido na capacitação dessas pessoas para pegar os dados sem ter esse viés? Ótimo ponto, Fabiana. É isso mesmo, né? Mandar uma equipe de mais de 100 pessoas para o Brasil inteiro, a gente faz pesquisa, Fabiana, é muito interessante, na beira de casas lá no Rio Amazonas. A gente vai no interiorzão do Brasil, né? E a equipe está toda treinada aqui no Sudeste, né? E eles têm que se deslocar, tem uma logística enorme no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, no Sul do Brasil. Então, isso obviamente custa dinheiro, né? E montar essa infraestrutura é fundamental, você tem toda a razão. A gente não só tem que ter cuidado com a questão matemática da pesquisa, mas, sobretudo, com a capacitação e o treinamento dessas pessoas. Eu costumo dizer, Fabiana, que a minha maior dor de cabeça, né, diariamente, quando estamos fazendo pesquisa, é justamente no que eu denomino controle de qualidade do meu campo, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, quando a gente define os mapas de onde as pesquisas vão ser realizadas por meio desses sorteios, a gente o nosso tablet, né, ele está ali configurado com o GPS, e ele só habilita para que a pesquisa seja feita quando ele chega no raio pré-determinado pela nossa equipe técnica para que a pesquisa seja feita. Por que a gente faz isso, Fabiana? Para evitar que a pessoa, a gente indica na metodologia que ela deveria ir por um ponto, mas na verdade ela está fazendo a pesquisa lá em outro bairro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que a gente tem a gravação de 100% das entrevistas, né? Você, como muito bem chamou a atenção, Fabiano, quando entra no TSE, você pode baixar o nosso questionário, né? E o sistema do TSE funciona exatamente para dar transparência ao processo. Você vai ver que uma das perguntas que a gente faz logo no começo do questionário é: posso gravar essa entrevista? Porque eu preciso que o meu supervisor cheque a qualidade do que eu estou fazendo. Então a gente informa as pessoas que a gente está ali gravando aquela conversa. Claro que o nome de ninguém é vinculado, né? Isso é uma questão de ética, aos dados que estão fornecidos, mas a gente consegue ouvir 100% dos áudios. Então tem uma equipe enorme dentro da Quest, que também custa dinheiro, para ouvir todos esses áudios, checar todas as entrevistas, validar se a entrevista teve qualquer tipo de interferência do tipo que você está sugerindo, Fabiano. Acontece, claro, né? A gente, ao ouvir a qualidade do áudio, a gente perceber que tem um entrevistador que está, às vezes, cometendo desvios em relação ao padrão de qualidade que a gente exige aqui na Quest. Esses questionários imediatamente são anulados, cancelados, e a gente manda, então, uma outra pessoa para realizar aqueles questionários que foram assinalados por uma determinada região do país. Então, essa dor de cabeça, esse cuidado, essa preocupação é contínua, né? Não tem nenhuma informação que sai publicada da Quest que não tenha passado por um nível de checagem altíssimo, que considera a avaliação dos mapas eleitorais, ou seja, de onde a entrevista foi feita, se ela foi feita em um lugar adequado, uma avaliação da qualidade da entrevista, se houve qualquer tipo de viés produzido na interação, né, dos seres humanos. Afinal de contas, quem faz a pesquisa é o ser humano, né, não é um robô. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente avalia a duração das entrevistas. Entrevistas que duram demais chamam a atenção de não ser bons dados. Entrevistas feitas muito rápido também fogem do padrão, também são descartadas. Ou seja, tem toda uma equipe de controle de qualidade, tem toda a equipe de campo, toda a equipe de supervisão, e é por isso que os preços de pesquisas feitas com qualidade e que exigem, né, esse padrão, acabam sendo altos, como esse que você acabou de mensurar. Agora, acima de tudo isso, Fabiana, tem uma preocupação que é com a nossa reputação, né? Fazer pesquisa, eu sou PhD em ciência política, fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles,
sempre, né, sempre com muita dificuldade, estudando muito, buscando conhecimento. Depois tive a oportunidade de ser contratado como professor da Universidade da Califórnia em San Diego. Depois, né, fui contratado aqui para ser professor no Brasil. Então existe uma reputação, as pessoas como eu levam muito a sério o trabalho que fazem. Eu digo que mais do que ser diretor de instituto de pesquisa, eu sou um cientista, né, e tenho responsabilidade com a verdade. E tudo que a gente faz, todo o cuidado, todo, né, o rigor, tem justamente a ver com essa preocupação de poder dar à sociedade brasileira a melhor informação possível para que ela possa, com isso, tomar decisões qualificadas lá na frente. Afinal de contas, quem trabalha com pesquisa de opinião, Fabiano, tem algo que nenhum outro pesquisador tem, que é a urna, né? No final das contas, se a história que a gente estiver contando destoar demais, inclusive das possibilidades, né, colocadas e depois mensuradas pela urna, a gente acaba sendo cobrado. E eu acho que é assim mesmo, tem que ser cobrado, faz parte da democracia isso. Felipe, e a gente toma todos os cuidados possíveis com isso. Eu fico ouvindo, né, e algumas coisas me chamam a atenção. Você falou aí sobre ética, sobre responsabilidade, falou do trabalho da tua equipe e a tua preocupação, né, à frente dessa empresa para trazer o retrato do que nós estamos vivendo. Mas você, em outros momentos, 2 vezes você falou sobre empresas, institutos sérios. O que define um instituto não sério? Isso ainda existe no mercado? Existe, William, infelizmente. Eu faço parte hoje, né, do Conselho de Opinião Pública da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. A gente se reúne, digamos assim, em um conselho que checa um ao outro, né? O tempo inteiro eu recebo questionamentos positivos, no sentido de dizer, olha, por que esse dado deu aquilo? Por que você encontrou aquilo? E também faço isso com os meus pares, né? Vocês sabem disso, são bons jornalistas. Os pares são os primeiros a checar a gente. É importante estar ali observado pelos pares. Mas nem todas as pessoas que praticam, né, que estão no mercado de opinião, de pesquisa de opinião, são pessoas que estão interessados em seguir esse rigor e avaliar os resultados, né, na tentativa de estimar corretamente os parâmetros populacionais. Tem muita gente que está nesse mercado por interesse financeiro ou por qualquer outro interesse. Eu gosto de dizer e reafirmar, e acho que a Jovem Pan é um espaço muito importante para fazer isso, por isso, inclusive, fiz questão, né, de atender o convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de reafirmar, né, a importância da gente saber qual é o inimigo da gente, né? Quer dizer, o inimigo da sociedade é a violência, né, a desonestidade, é a falta de ética. O inimigo no trabalho é aquela pessoa que mente, que faz fofoca, que não faz o trabalho direito, né, que chega atrasado, que não cumpre seus compromissos. No mercado de pesquisa, o nosso inimigo é aquele instituto que é aquele nome, né, que se transveste de instituto, na verdade, para publicar resultados de interesse econômico. Então, é muito importante que quem está nos assistindo cheque, como sugeriu a Fabiana, veja a metodologia dos institutos, avalie, né, a amostra que está sendo conduzida, procure, né, compreender o nível de análise e profundidade que é proposto por esses institutos. E tem um detalhe que é importante, e aí vou me lembrar de novo do número que Fabiana trouxe, que tem a ver com o valor da pesquisa. O maior inimigo hoje, William, eu acho, da sociedade brasileira no que diz respeito aos institutos, é a fábrica de resultados de pesquisa sem nenhuma vinculação financeira. Na eleição de 2020, nós tivemos quase 60% dos resultados que foram publicados de pesquisa que foram feitos com o dinheiro do próprio instituto. Isso é estranho para nós que trabalhamos com pesquisa. Ninguém trabalha de graça, as pessoas precisam receber, né? E para fazer bom trabalho, vocês sabem disso, bons profissionais recebem mais, né? É da ótica do próprio mercado. E nos estranha muito que haja vários institutos publicando resultados com recursos próprios. Ou seja, gastar 50, 100, 200 mil do próprio dinheiro do instituto para publicar um resultado que nos parece
que merece aí uma análise cuidadosa. A gente, inclusive, entrou, né, entregou para o Ministério Público esses dados, mostrando para eles que não é possível, não faz sentido ter nomes publicando resultados sem ninguém pagando por isso. Alguém tem que pagar a conta, né? Se não está declarado de maneira óbvia, objetiva, quem está fazendo, quanto está pagando, com a nota fiscal, que é o que se espera, né, numa economia de mercado, tem alguém pagando por fora, e isso é nocivo para a nossa democracia. Então esse é um detalhe importante. Isso andou no Ministério Público? Eu te confesso que não acompanho isso a ponto de te dar essa resposta. O que eu sei é que várias matérias foram feitas, jornais importantes do Brasil noticiaram isso, e isso está na mão de alguém, algum procurador, para que investigações sejam feitas. Eu torço, sinceramente, para que isso ande sim, William, porque essa é a maneira que a gente vai ter de dar recados, né, de quem está fazendo um trabalho sério, distinguir isso de quem, na verdade, está justamente distorcendo a imagem de gente que está trabalhando, né, e tentando fazer o melhor nessa área. Fabi. Inclusive, Felipe, vamos lembrar aqui que alguns institutos de pesquisa, não vamos falar o nome para não trazer complicações, mas foram falados, alguns institutos aí mais conhecidos, foram denunciados em delações premiadas no passado não tão passado recente aqui na história do Brasil, então é necessário mesmo isso. E, Felipe, eu abri a pesquisa de vocês, eu estou com o questionário aqui na minha frente, eu acho interessante as pessoas lerem para saber como que se chega até as pessoas, porque você falou da violência, e acho que uma das grandes dificuldades no Brasil fazer uma pesquisa presencialmente é as pessoas não se aproveitarem, usar esses nomes para praticar crimes. Então eu vejo que uma das coisas que vocês colocam aqui logo no comecinho é a identificação do funcionário que está acompanhado com crachá, mas realmente, Felipe, eu não achei aqui no questionário a pergunta ou a informação de que estaria repassando para o entrevistado que está sendo gravado. Então isso me chamou a atenção. Depois você confere aqui. Fabi, tá aí, pode ficar tranquila que tá aí. Se quiser eu abro aqui agora e te mostro. Pode ficar tranquila que tá aí. Até porque essa a gente, né, tá pautado pela LGPD, eu não poderia nunca gravar uma entrevista sem avisar a pessoa. Desculpa te interromper, mas é porque, né, como o assunto é sério, eu vou pegar aqui o número agora da pergunta e já te indico. Eu acho importante mesmo, e realmente aqui na pesquisa, só para enquanto você pega, realmente no questionário consta que esses dados da pessoa jamais não vai ser divulgado, então eu creio que isso está bem claro para a pessoa que está sendo entrevistada. E aí vai ficar a pergunta, enquanto você procura esse dado, Felipe, que é aquela questão. É muito dito o seguinte: você conhece alguém que já foi entrevistado uma vez na vida por um instituto de pesquisa? Né? E olha que a gente tem pesquisas faz tempo no Brasil. E a grande maioria das pessoas acabam respondendo que não. Então, realmente, eu gostaria de saber como que é. Você já explicou, mas como que a gente poderia explicar? Porque não aparece na nossa realidade onde estão os entrevistados. Fabi, só para te dizer, é a pergunta número 6 do questionário. Ela diz o seguinte: para controle do meu supervisor e para garantir a qualidade do meu trabalho, essa entrevista será gravada. Tudo bem para você? É verdade, ele está falando a verdade, gente. Eu acabei de verificar aqui, pergunta 6. Tá certo. Pronto. Não, mas tranquilo, porque é muita coisa, mas é importante a gente, né, ser rigoroso com isso. E te agradeço de novo pela oportunidade. Mas sobre a questão de não ser entrevistado, eu dou aula, Fabi, de estatística na universidade e adoro fazer esse exercício com os alunos, que é o seguinte: eu peço aos meus alunos para calcular no meu curso de probabilidade, quando a gente vai para o quadro fazer conta ali no GIS, qual é a probabilidade de uma pessoa ser entrevistada numa amostra de 2.000 casos, numa população de 150 milhões de pessoas. E aí os meninos quebram a cabeça, né, usando as fórmulas matemáticas para chegar nesse número. A probabilidade de uma pessoa ser entrevistada numa amostra de 2.000 casos, que é atípica nacional, numa população de 150 milhões de pessoas, é de 0,01%. Ou seja, é quase ganhar na loteria. Eu não sei se você conhece muita gente que ganha na loteria, eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhuma pessoa que ganha na Mega Sena. E as probabilidades são parecidas. Então,
eu adoro, né, quando estou comentando isso com os meus alunos, dizer para eles, olha, é por isso que muita gente nunca foi entrevistado, porque a probabilidade é pequena mesmo, né? Estranho é se, com essa probabilidade matemática, muita gente dissesse que foi entrevistado, quer dizer que tinha alguma coisa esquisita por aí. Então isso é normal, né? Matematicamente falando, do mesmo jeito que é difícil conhecer alguém que ganha na Mega Sena, é difícil também ter alguém entrevistado nas pesquisas. E o mais legal que eu queria dividir com vocês é que eu fiz muitos anos de pesquisa nos Estados Unidos, quando estava lá fazendo meu doutorado, né, participei de projetos muito interessantes. O norte-americano, diferente do brasileiro, tem uma cultura muito mais de negação em relação a responder. Eles são mais cuidadosos com essa coisa de responder pesquisa. No Brasil, a gente tem uma cultura que eu acho que é incrível, né, que é de uma solidariedade muito bacana. No Brasil, as pessoas adoram responder pesquisa. As pessoas ficam satisfeitas quando são né, escolhidas para responder pesquisa. E isso é muito bacana, isso é da nossa cultura, né? Esse ano a gente vai fazer o censo, que é uma medição tão importante, né, para nós, para o planejamento de políticas públicas. E o presidente do IBGE, foi meu professor na UFMG, Eduardo Rios Neto, sempre a gente conversa muito agora, e ele diz, Felipe, é muito legal trabalhar nos projetos do IBGE, porque as pessoas adoram responder pesquisa, elas sabem da seriedade, da importância que os dados têm para o processo político. E eu acho que isso é super relevante, quer dizer, o fato das pessoas dizerem, nunca fui entrevistada, é porque elas gostariam de ser, né? Embora a probabilidade seja de fato muito pequena. Felipe, eu não sei se as pessoas em casa já perceberam, mas toda vez que nós divulgamos uma pesquisa, nós temos um texto padrão que fala sobre o índice de confiança. Olha, essa pesquisa tem 95% de índice de confiança, margem de erro de 2% para cima ou para baixo, e ela está registrada no TSE número tal. Qual é a relação do TSE com os institutos de pesquisa? E como funciona essa regra do jogo para que uma pesquisa seja aprovada no TSE? William, você tocou num ponto fundamental. Parece, né, quando a gente olha assim de longe, que quando a gente está falando do texto do TSE, é como se o TSE tivesse aprovado a pesquisa. Não é verdade, tá? A única coisa que o TSE faz é ter um repositório de informações sobre as pesquisas que serão divulgadas no Brasil. Só isso. Então não há nenhum processo de checagem, né, do que está sendo incluído naquele sistema. Quem controla de fato isso, William, são os próprios, é a própria competição do jogo. Por quê? Os partidos políticos interessados no processo, eles têm autonomia para questionar, aí sim no TSE, se a pesquisa foi feita da maneira correta, tá? E aí, quando esses processos chegam, a Justiça Eleitoral julga a partir dos critérios que estão estabelecidos no Código Eleitoral, daquilo que é necessário, né? A necessidade de reportar as cotas que são feitas, onde as pesquisas foram realizadas, cidades onde as pesquisas foram conduzidas, tem uma série de critérios. Então, a priori, ninguém, o TSE não checa, ele não aprova, né, a pesquisa que está ali no sistema. O que o TSE faz ele dá transparência para o processo e, com isso, permite que Fabiana baixe o questionário, você avalie a amostra, o cidadão que mora em qualquer lugar do Brasil veja o custo e quem está pagando por aquela pesquisa e por aí vai. Esse é o papel que o TSE tem. E quando alguém questiona a qualidade do trabalho, aí sim a Justiça Eleitoral vai atrás, né, e questiona se a pesquisa está correta, ou etc. Então, o processo é muito mais passivo do que, na verdade, parece. E, infelizmente, William, muita gente desonesta se aproveita dessa percepção equivocada para tirar proveito. A pessoa simplesmente registra uma pesquisa e diz, olha, minha pesquisa está registrada. Isso não é vantagem nenhuma, isso é obrigação de todo mundo que faz pesquisa em ano eleitoral. E também não é assinatura de validade para aquela pesquisa, né? Não tem a assinatura do TSE. Isso é importante que fique claro isso, né? Porque foi como você falou, a gente acaba tendo uma leitura errada.
Fabi. Só para deixar claro, sempre tem um nome também para as pesquisas, é o nome da pessoa responsável. Mas eu fiquei na dúvida ainda, como que é medido esse nível de confiança, então? Quando fala 95% de confiança, como que é medido? Essa parte da pergunta eu me esqueci, desculpa. É o seguinte, existe uma teoria na estatística chamada teoria dos grandes números, que a gente utiliza para a construção das amostras. E eu vou tentar traduzir aqui para o público da Jovem Pan. É sempre um desafio, né, sair da universidade e falar para mais gente. Mas a lógica é mais ou menos o seguinte. Se a gente construísse milhares de amostras de 2.000 casos no Brasil, usando os mesmos critérios que aquela amostra foi construída, em 95% daquelas amostras que seriam construídas, o resultado que a gente obteve naquela pesquisa seria igual ao das 95 demais. Ou seja, em 5% de todas as possíveis amostras que nós faríamos, o resultado sairia daquela estimativa que a gente apresenta no relatório, dentro dessa margem de erro. Tá? Não sei se ficou complicado, mas a ideia, Fabi, se eu repetir o estudo 100 vezes, em 95% das vezes, eu ia encontrar o resultado que eu encontrei. Em 5% delas, eu poderia encontrar um resultado diferente. Essa é uma tese estatística que já tem quase 100 anos e que a gente utiliza para muita coisa. Por exemplo, nós estamos aqui falando por meio da internet, né? A construção das transmissões, né, dos cabos, toda foi feita a partir dessa mesma parametrização, que é a famosa curva normal. Em 95% da curva normal você encontra o dado ali correto, e em 2,5 para cá, 2,5 para lá, você encontra erro. Então, na indústria química, na indústria física, na indústria de telecomunicação, na medicina, quer dizer, quase todas, né, as indústrias utilizam essa mesma teoria estatística na hora de construir, né, às vezes instrumentos, ferramentas, tal, e a gente também utiliza a mesma lógica, que eu só consigo fazer uma amostra por vez, mas se eu fizesse, né, 100 vezes o mesmo estudo, em 95 deles eu chegaria ao mesmo resultado. É mais ou menos isso que significa reportar um nível de confiabilidade de 95%. Felipe, você falou aí desse discurso acadêmico, né? De como é difícil trazer ele para o grande público. O senhor sabe que eu acredito que o dia que a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar descortinando o véu da verdade. E a gente vai transformar a nossa nação numa nação mais madura. Porque não adianta o discurso ficar dentro da academia. Ele precisa vir para o meio do povo para que a gente estimule o nosso povo a entender mais do processo que ele está vivenciando. Então, o que nós fizemos hoje, nesse exercício de falar sobre a pesquisa da Quest, foi justamente abordar esse tema que é tão discutido e, às vezes, as pessoas não têm a menor noção de como acontece o processo e acabam entrando, surfando em ondas que não levam a lugar nenhum, que, na verdade, acabam escondendo a verdade dos fatos. Nos microfones da Jovem Pan, nós recebemos o CEO da Quest, Felipe Nunes. Eu queria agradecer a gentileza da sua participação aqui no Headline News, no quadro Eleições. Eu é que agradeço, e acredito na mesma coisa que você acredita, né? Por isso faço esse esforço, que é difícil. A gente que é acadêmico, a gente fica ali, né, clausurado nos muros da universidade. Eu acho que a gente precisa cada vez mais criar pontes, fazer diálogo, e vocês jornalistas, né, os sérios jornalistas, que também tem aqueles que não são sérios, mas os sérios, eles ajudam muito na construção de uma nação livre, de uma nação justa, porque trazem informação de qualidade para o grande público. Então, eu é que agradeço a oportunidade, você e a Fabi, que aqui me ajudaram a, né, espero, explorar melhor e ajudar as pessoas a entender esse mundo que fascina tanta gente, né? Pesquisa virou um negócio meio de moda, todo mundo adora receber relatório de pesquisa, mas nem sempre entende como aqueles números são, né,
construídos. Então, agradeço mais uma vez, eu estou sempre à disposição, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, contem sempre comigo. Bom descanso para o senhor, tenha uma boa noite.